Ela fala sobre como é que ficam os direitos e os deveres trabalhistas de patrões e empregados com esse decreto estadual que suspende atividades não essenciais. Tem muita gente com dúvida, não é, Giana, sobre essa questão. Exato, Ricardo, porque essas pessoas que são de atividades não essenciais e que tiveram que ficar em casa, elas não trabalharam no sábado, não trabalharam na segunda e nem na terça. Será que elas precisam compensar esses dias? Ou será que esse valor pode ser descontado do salário delas? Quem vai tirar essa dúvida, né? Essas dúvidas pra gente é a doutora Janaína Bastos, que é advogada trabalhista, está aqui do meu lado. Janaína, bom dia. Primeiro eu quero saber como é que fica, né? Esses trabalhadores, esses 3 dias, eles precisam ser compensados? Não, não precisam. Eles representam tempo à disposição da empresa. A empresa não tem culpa, mas o trabalhador também não e não pode ser penalizado por isso. Também não pode haver desconto desses dias que não foram trabalhados, nem obrigados a compensar depois. Os trabalhadores que trabalharam, né, aqueles que mantiveram as atividades essenciais, eles têm que receber alguma compensação, alguma coisa, ou isso era mesmo um dia normal, como não é um feriado? Um dia normal de trabalho. Não há nada além por isso. Se o trabalho era possível, está dentro da obrigação do trabalhador. Ficam muitas dúvidas, até porque não teve medida, né? Ele é um decreto, não teve uma medida provisória, então fica difícil legislar também sobre essas questões, né? Totalmente. Nós que somos juristas ficamos com as mãos atadas, sem o que oferecer, a não ser uma negociação coletiva. Porque o banco de horas negativo, que era justamente essa possibilidade de compensar posteriormente essa hora que não foi trabalhada, isso caiu com a medida provisória 927 do ano passado. Então, se não houver uma nova edição, infelizmente o empresário e o trabalhador vão ficar desguarnecidos. Ricardo tem uma pergunta aí do estúdio, né, Ricardo? Exatamente. Giana, estou com a notícia aqui de que o governo federal pretende renovar aquela medida provisória, né, que suspende contratos e também a redução da jornada de trabalho por um período, no caso aí de 3, 4 meses. Ano passado tivemos uma medida semelhante, também por conta da pandemia, e o governo estuda esta possibilidade de renovação desta medida provisória. Eu queria saber qual é o entendimento dela, o que é que ela pensa disso. Ok. O Ricardo está passando o seguinte, o governo federal está estudando voltar com aquela medida provisória, né, que aconteceu no ano passado para os trabalhadores. O que a senhora pensa disso, né, como advogada? Como fica essa situação para os trabalhadores e também para os patrões? É alguma coisa, né? Mas não é suficiente, porque nós estamos numa situação em que os empresários já não têm mais caixa para pagar salário, mesmo que seja para compensar depois. Então, se não houver a restauração de uma medida provisória que traga algum tipo de benefício, a restauração do benefício emergencial, será muito difícil a manutenção dos empregos. Mas já é um alento, né? Agora, já chegaram para você, né, no seu escritório, causas justamente sobre isso, de patrões que estão cobrando de forma errada os funcionários com relação a essa compensação de dias não trabalhados ou de desconto de salário? Já sim, essas perguntas são recorrentes. Então, eles procuram tomar orientação e aí não fazem errado, os que tomam a orientação correta. E a dúvida é constante do empresário que nesse momento fica sem opções de ter o que fazer e está tentando também fazer da melhor forma possível para manter a sua empresa e conseguir manter os empregos. Mas é realmente uma situação muito difícil. Para explicar mesmo, para que não restem mais dúvidas, eu gostaria que a senhora explicasse, então, o que são os direitos, o que pode e o que não pode em situações como essa, quando um decreto aí tira 3 dias, né, que as pessoas ficam sem trabalhar, como aconteceu agora. Olha, é direito do trabalhador não ter descontado os dias em que ele foi obrigado a ficar em casa porque a empresa não podia abrir. Mas também é direito do empresário pedir que esse trabalhador realize a atividade dele em casa, em home office. Então, ele pode e deve, se isso for possível, compatível com o trabalho. E esse trabalhador também não pode ser obrigado a compensar posteriormente essas horas, porque isso dependeria de um ajuste através de uma medida provisória, de uma lei prévia ou de uma negociação coletiva. Janaína, muito obrigada pelas informações.